O nosso boa noite na paz do Senhor a todos que vão estar conectados conosco nesse momento ou talvez em outra oportunidade. Somos gratos a Deus por essa noite, poder estar com você, poder ter esse tempo para nós meditarmos na palavra de Deus, nas revelações da palavra de Deus, mais propriamente nas revelações do Apocalipse. E como eu sempre tenho dito, o Apocalipse não se resume somente ao último livro da Bíblia, mas o Apocalipse ele começa em Gênesis. O Apocalipse ele está em todas as páginas sagradas das Escrituras, e pela misericórdia de Deus, Deus tem nos permitido estudarmos este livro e compartilharmos com você aquilo que o Senhor tem construído em nossos corações. E hoje, propriamente dito, nós vamos estudar num contexto geral, propriamente dito, sobre ressurreição. E eu quero que você acompanhe comigo, que você abra o teu coração para as revelações que a palavra de Deus tem já explícitas nela, e não precisa nós inventarmos nada, não precisa nós trazermos nada de novidade, nós só vamos trazer realmente a palavra de Deus para nós nesse tempo. A ressurreição, nós vamos estudar sobre isso hoje. E é importante nós dizer que quando alguém se depara com as revelações da palavra de Deus dadas pelos profetas e aos profetas, muitas vezes ficam confusos e por não entenderem no contexto a funcionalidade das revelações e de muitas revelações, se causa confusão às vezes. E isso é pouco esclarecida, e foram poucas esclarecidas, mas nós queremos trazer aqui para você nessa noite aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E nós precisamos entender que existem as revelações, que elas são progressivas. Tu já vai entender logo na frente o que nós vamos estar explicando sobre isso. A revelação é dada num tempo, mas ela é para outro tempo. Ela é pronunciada de uma forma, mas às vezes ela está revelando um outro contexto. Nós temos um exemplo disso lá no livro de Daniel, no capítulo 12 e verso 2. Diz o seguinte: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna e desprezo eterno. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Até mesmo Daniel, ele tentou compreender isso, que foi revelado para ele naquele tempo, mas ele não pôde. O que foi revelado para ele é que haveria ressurreição. A palavra de Deus está explícita: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ainda não havia acontecido uma ressurreição. E Daniel ouve essas palavras. E ele procura entender isso, mas ele não pode entender. Porém, para João, na ilha de Patmos, foi revelada a sequência
dos fatos que foi revelado para Daniel, deixando bem clara a primeira e a segunda ressurreição, o que nós já estudamos. Eu disse que o profeta Daniel tentou compreender, tentou entender, e lá em Daniel, no verso 12, no capítulo 12, verso 9, diz o seguinte: e ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo, até o tempo do fim. Você entendeu que Daniel teve a revelação, mas elas foram seladas, foram fechadas. Daniel não entendeu aquela revelação. Mas para João ela já foi explícita, ela já foi revelada para o apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Então o profeta Daniel tentou entender, mas não era para aquele tempo. E elas, até o tempo do fim, diz a palavra de Deus. Mas a João foi revelada. E lá em Apocalipse 22:10, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Vocês viram que lá para Daniel, que estava distante do tempo, Deus fala com ele e diz: fecha. Elas são fechadas e seladas até o tempo do fim. E para João, já o Espírito vem e revela: porque próximo está o tempo. Não seles, não feche elas. Revela, esclarece elas. Isso é revelação progressiva. E é isso que nós precisamos entender na palavra de Deus. João em Apocalipse, ele confirma que haverá ressurreição de salvos e de ímpios. Porém ele diz, lá em Apocalipse 25, capítulo 20, verso 5. É importante você fazer anotação desses versículos e você conferir na palavra de Deus. Eu sempre digo aqui, você fazer o mesmo que os nossos irmãos bereanos faziam. Eles tomavam nota de tudo que Paulo falava e depois eles conferiam na Bíblia Sagrada para ver se estava registrado. João em Apocalipse, conforme eu já disse, ele confirma isso. E lá em Apocalipse 20, verso 5, ele diz: mas os outros mortos, e nós estamos falando sobre o que ele falou ali do tempo do fim e de que haveria a ressurreição dos salvos e dos ímpios. E João diz o seguinte: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Vejamos o que acontece no final desse capítulo que nós fizemos menção. Está lá no versículo 13 e versículo 15 de Apocalipse capítulo 20. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os seus mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. No versículo anterior que nós lemos, João deixa registrado, pela revelação do Espírito Santo, o fato da primeira ressurreição. Esta é a primeira ressurreição. E aqui João fala sobre esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 13 a 15. Nós vemos então que o anjo somente revelou a Daniel que haverá ressurreição. Lá para Daniel, o anjo só revelou
que haveria a ressurreição dos salvos, de salvos e de ímpios. Porém não revelou a ordem dos fatos. Isso é revelação progressiva. Esse fato que nós vimos aí. E é isso que nós precisamos entender, que às vezes se fala num tempo, mas é para outro tempo. Às vezes não se tem o entendimento nesse tempo, mas vai ter seu entendimento no outro tempo. É assim que funciona as revelações da palavra de Deus. Um outro exemplo de uma revelação progressiva, ela ocorre em Gênesis no capítulo 1, que diz o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1 e 27. Se nós simplesmente lermos esse versículo, nós temos a impressão de que o homem e a mulher, eles foram criados juntos no mesmo instante. E há uma linha de raciocínio que entende que eles foram gerados no Espírito de Deus no mesmo instante. Mas nós estamos falando aqui de coisas concretas que realmente aconteceram visível. E o Gênesis 1 e 27 ele nos diz e nos dá o entendimento que foram criados ao mesmo tempo, se nós lermos superficialmente somente esse versículo. Mas se nós formos ler adiante, a sequência dos fatos vai ser revelada a nós a verdade como aconteceu. Está lá em Gênesis 2 e 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, continuando o verso 27, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Gênesis 2:7. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Vocês entenderam, queridos? Lá em Gênesis 2:27, depois de passado um tempo, Deus olha e vê Adão sozinho. E Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora idônea, uma ajudadora idônea para ele. E Gênesis 2:18 diz: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse Adão: esta é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Gênesis 2, 21 a 23. Revelação progressiva. Nós precisamos entender isso que a Bíblia possui. Mas voltando ao nosso assunto, que é ressurreição, muitas pessoas têm dúvidas. Nós só demos uma entrada ali para que nós possamos entender todo o contexto do Apocalipse. Tem coisas que foram reveladas, mas não para aquele tempo, e nós precisamos entender no decorrer dos tempos os fatos que vão acontecendo. E aí que é o importante você estudar o Apocalipse. Estudar todos os dias, se aprofundar na palavra de Deus, numa intimidade com Deus, ao ponto de você conhecer as Escrituras todas e você ter a revelação completa do que Deus deixou revelado ali. Porque muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre esse assunto importante que é a ressurreição. E nós vamos ver aqui o que a Bíblia diz a respeito e como que a palavra de Deus nos orienta nesse assunto da ressurreição. Então é importante nós estarmos atentos e nós vamos tentar responder aqui muitas perguntas que nós mesmos criamos. Por que ressurreição?
Por que que precisam ressuscitar? Como será isso? Quando será isso? É importante ficar claro uma coisa aqui. A ressurreição é o principal pilar da nossa fé cristã. Preste bem atenção. A ressurreição é o principal pilar da nossa fé cristã. 1 Coríntios 15, versículo 13 e 14, nos diz o seguinte: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo a vossa fé, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Se nós não acreditarmos na ressurreição, se nós não crermos na ressurreição, queridos, a nossa fé é vã. E a nossa pregação, ela também é vã, sem valor nenhum, sem fundamento nenhum. Paulo estava sendo claro quando ele dizia aqui. E afinal, queridos, a promessa da vida eterna só pode se cumprir mediante uma ressurreição. Mediante a ressurreição, não há como se cumprir a promessa da vida eterna sem a ressurreição. 1 João 2,25 diz o seguinte: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Mas por que que é necessário a ressurreição? Por que que isso tem que acontecer? 1 Coríntios 15, 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal, isto que é mortal, se revista da imortalidade. Ah, mas que momento maravilhoso! Nosso corpo mortal, corruptível, se revestir da incorruptibilidade, se revestir da imortalidade, e isso acontecerá através da ressurreição para aqueles que dormiram em Cristo, para aqueles que não estiverem vivos no arrebatamento dos santos, dos salvos. Aí será um momento que todos os inimigos serão derrotados. 1 Coríntios 15, 26 diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, e é só mediante a ressurreição. A morte só vai ser vencida mediante a ressurreição. Como ela vai ser aniquilada? Somente através da ressurreição em Cristo. A ressurreição em Cristo. Isso é vida eterna. 1 Coríntios 15, 54 diz o seguinte: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, vencida foi a morte na vitória. O dia maravilhoso para o salvo, o dia em que a morte for vencida. É dessa forma que a morte vai ser aniquilada, através da ressurreição em Cristo. Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. O que hoje eu e você temos às vezes receio, temos medo, não queremos nem falar no assunto. Um dia nós vamos vencer ela. Um dia ela vai ser aniquilada. Um dia para sempre e nunca mais nós teremos encontro com ela, porque nós vamos para uma vida eterna. Aleluia! Isso é maravilhoso. As revelações da palavra de Deus.
Mas como que acontecerá a ressurreição? Queridos, a ressurreição ela será um evento muito bem organizado. Como tudo que Deus faz é bem organizado, a ressurreição, o momento da ressurreição, ele vai ser um evento muito bem organizado e haverá uma sequência de fatos. A ressurreição é um mistério revelado a nós. Revelado a nós. 1 Coríntios 15, 51 e 52. 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nem todos dormiremos. A palavra dormir aqui, ela está empregada e tem o sentido de morrer. Mas nem todos vamos morrer, nem todos vamos dormir. E o que Paulo estava dizendo aqui é que primeiro sucederá a ressurreição dos mortos salvos. Dos mortos salvos. E nós precisamos entender, queridos, que diante do Senhor, nem todos dormiremos. Por que Paulo estava dizendo isso? É porque na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em glória, nas nuvens, a encontrar-se com os seus, muitos de nós vamos estar vivos. Muitos de nós vamos estar vivos. Muitos crentes vão estar vivos. Muitos salvos vão estar vivos. E será o dia mais maravilhoso da história da vida deles. 1 Tessalonicenses 4,15 diz o seguinte: dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, aleluia, não precederemos os que dormem. Não precederemos os que dormem. Preceder, queridos, é anteceder. Preceder é anteceder. Quer dizer, querido, que ninguém subirá, ninguém vai para a eternidade, ninguém vai para o céu antes, e ninguém será arrebatado antes da ressurreição dos demais irmãos. Ninguém. É o que Paulo está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo. E 1 Tessalonicenses 4,16, a continuação diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, verso 17, nós, os que ficarmos vivos até o arrebatamento, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os mortos em Cristo que ressuscitaram primeiro, que ressuscitaram naquele momento. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E assim estaremos sempre com o Senhor, ressurretos. Ressurretos são aqueles que foram ressuscitados em Cristo. Aleluia! Esse assunto, queridos, ele é bastante profundo, ele é bastante amplo, e nós precisamos muitas vezes correr por causa do tempo que nos pressiona. Mas é maravilhoso quando você começa a meditar na palavra de Deus e você entender o que Deus está falando, está revelando.
Quando será a ressurreição? Queridos, novamente eu volto a dizer, nós não estamos aqui para discutir linhas teológicas, linhas de raciocínios teológicos, não estamos aqui para isso. Mas também não nos importamos com o que alguns afirmam. Pois a Bíblia nos fala que a ressurreição acontecerá no último dia. É isso que diz em João 6,39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,54. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Marta, irmã de Lázaro, nós já fazemos menção desse assunto. Lá na primeira e segunda ressurreição, quando nós estudamos, nós fizemos menção desse assunto de Marta, a irmã de Lázaro, que ela compreendeu tão claramente esse ensino da palavra de Deus, esse ensino de Jesus que Jesus tinha dado. Ela compreendeu tão claro que quando o Senhor Jesus chega lá e diz: o seu irmão há de ressuscitar, ela declarou para Jesus, lá em João 11, 13 e 24, está escrito o seguinte: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Respondeu-lhe Marta: eu sei, Senhor, que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Que maravilha! Ela havia entendido o que o Mestre havia falado. Então, queridos, a ressurreição acontecerá no último dia. Mas tem outro assunto que eu quero falar também, que é bastante pertinente. Como nós seremos? Como nós teremos algo que muitos se questionam, muitos se perguntam: como nós seremos após a ressurreição, após o arrebatamento? 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Filipenses 3, 20 e 21 diz o seguinte: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Cara, será maravilhoso demais. Não subiu a mente do homem, não tomou a mente do homem, não conseguiu raciocinar, o coração do homem não conseguiu criar uma imaginação ainda que consiga revelar aquilo que o Senhor tem preparado para os salvos, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a sua vinda, amam a sua vinda, amam o seu dia, amam a ressurreição em Cristo. Lucas 20, 34, 36. Respondendo Jesus, disse-lhe: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos
nem hão de casar, nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas o interessante é que esse mistério da ressurreição, ele já foi mostrado lá para Moisés, e Moisés nem entendia ainda de ressurreição, não havia nem ouvido falar ainda, mas lá para Moisés já foi falado. Lucas 20, 37, 38 diz o seguinte: e que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos, porque para Ele vivem todos. Moisés estava dizendo que haveria ressurreição. Moisés estava dizendo que Deus era Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Abraão. E Lucas diz: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ressuscitarão. É maravilhoso compreendermos a palavra do Senhor. Aleluia. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Para o Senhor, para Deus, todos os que morreram em Cristo, todos que estão dormindo em Cristo, todos que estão no sono, no dormir do sono, aguardando a ressurreição, eles estão vivos. Eles só vão ser transformados. A ressurreição vai ser o momento da transformação desse corpo corruptível para um incorruptível, do mortal para o imortal. Aleluia! João 11, 25 e 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Crê tu isto? Eu até vou repetir, é maravilhoso demais. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aleluia! É por isso que, conhecendo todas as verdades da palavra de Deus, é por isso que eu sempre digo que o crente, ele não deve ter medo da morte. O cristão não deve ter medo da morte. O cristão, ele tem que ter um entendimento de que a morte só é um momento que ele vai para um momento de descanso, para um momento de aguardo da ressurreição dos salvos, e que ele permanece vivo, pois ele é eterno. E ele só vai se revestir da eternidade nesse momento da ressurreição. A bendita esperança nossa é a ressurreição. A bendita esperança dos salvos é a ressurreição. Senão não valeria a pena, disse Paulo, a nossa pregação era vã, era sem valor nenhum, era sem valia. A nossa fé era sem valor, era vã. Tito 1 e 2, em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes de todos os séculos. Tito 2 e 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 3 e 7, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Seremos, queridos, transformados para uma vida eterna. Aleluia! Mas por que nós seremos transformados?
Porque o nosso corpo natural, o nosso corpo mortal, ele não suporta, e ele não suportaria viver diante da glória de Deus. É esse o detalhe. Quando Deus vai se apresentar para Moisés, Deus disse: coloca na fenda de uma rocha que eu vou passar, Moisés, porque você não consegue, nenhum mortal consegue ver a minha glória. Aleluia. Mas no momento da ressurreição, dessa viva esperança nossa para a vida eterna, nós vamos ser transformados. Porque o nosso corpo mortal não tem condições. Lá em 1 Coríntios 15:50 diz: mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. É maravilhoso que Paulo deixa claro aqui que nós precisamos ser transformados para essa viva esperança. Romanos 8:11 diz o seguinte: esse é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Paulo estava dizendo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai ser o mesmo Espírito que vai ressuscitar os salvos. Vai ser o mesmo Espírito que vai fazer a transformação nossa desse corpo mortal, desse corpo corruptível, desse corpo que se degrada para um corpo incorruptível, para um corpo eterno, para uma vida eterna, para nós podermos estar diante da glória do grande Deus, do Pai eterno. É maravilhoso, queridos, nós entendermos isso que a palavra de Deus está nos revelando. Diante de tudo isso, queridos, nós vemos então que a ressurreição é um ponto fundamental da fé cristã. Ela é um pilar, é o principal pilar da fé cristã, sem a qual ela perde todo o contexto, ela perde completamente o nexo. Toda a vida cristã sem a ressurreição, ela perde totalmente o nexo, perde totalmente o contexto de vida cristã e de esperança de vida eterna, e torna-se ineficiente. Torna-se ineficiente. A ressurreição, queridos, ela deve de gerar em nós, ela deve de dar a nós segurança ao povo cristão. A ressurreição, o ato da ressurreição, ela deve de gerar em nós segurança de que Deus, ao ressuscitar Jesus dos mortos, também nos ressuscitará, que o mesmo Espírito nos ressuscitará. E a importância dessa esperança, ela reside no fato de nós levarmos o Evangelho a todos quantos nós pudermos, a todos quantos nós alcançarmos, para que através do Espírito Santo eles tenham o entendimento da salvação que eles precisam e que eles reconheçam Jesus como seu Salvador, para que eles possam participar dessa viva esperança que eu e você também participamos. E nessa noite, se você ainda não acredita na ressurreição, se você ainda não acredita nessa viva esperança, o Cristo ressurreto, o Cristo que já ressuscitou, que está vivo, eternamente vivo, Ele está presente aí onde você está, para começar a fazer morada no teu coração, morada na tua vida. E é importante você entender isso. 1 Coríntios, fazer menção do capítulo 6, verso 14 novamente. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu grande poder. Aleluia! O mesmo Espírito que esteve com Cristo vai ressuscitar aquele teu ente querido que partiu em Cristo, que morreu em Cristo, que dormiu em Cristo. O mesmo Espírito que esteve com Jesus, quando ressuscitou Jesus, lá naquele túmulo, lá naquela tumba, Ele vai estar presente. Aleluia! É a viva esperança, amado. É a viva esperança que um dia
nos encontraremos todos juntos. Portanto, queridos, qualquer assunto, qualquer ensino que não preze e que apelar para que você não acredite na ressurreição, ele é inconsistente com a Bíblia, ele é incoerente com a Bíblia e ele não é bíblico. Qualquer ensino que dizer que não há ressurreição é mentiroso, porque a Bíblia nos alerta e nos adverte, nos ensina que há ressurreição dos salvos. 1 Coríntios 15, 16 a 19. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4:18. Queridos, nós temos uma esperança. Nós temos uma viva esperança, que é a ressurreição. Não te assombres mais com a morte. Não tenha mais medo da morte. Não tenha mais pânico da morte. Um dia, se você tombar nessa terra antes da volta de Jesus em glória nas nuvens, um dia você vai vencer ela através da ressurreição. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Pai, nós te glorificamos. Sim, Pai, sim. Nós te glorificamos por essa viva esperança. Essa viva esperança, essa viva esperança. Espírito Santo da verdade, Espírito Consolador, visite esse meu irmão, essa minha irmã nesse momento. Que ele possa, Senhor, ter a viva esperança, tão viva, que a esperança dele seja estar contigo a qualquer momento. Amado meu, desejado das nações, o povo da antiga aliança vivia na expectativa da promessa. O povo da antiga aliança enxergou a promessa, mas por nossa causa eles aguardam o dia da ressurreição. Oh, amado meu, como será maravilhoso a nossa mente limitada, humana. Ela não consegue mensurar esse momento maravilhoso do encontro dos salvos que ressuscitaram com aqueles que estavam vivos e foram transformados. Encontrarmos contigo nos ares. Amado meu, vivifica a tua palavra nos nossos corações. Vivifica a tua palavra nessa noite nos corações dos teus filhos. Que eles possam sentir prazer, Senhor, em aguardar a tua vinda, aguardar o teu dia. Que eles possam sentir prazer e alegria, Senhor, e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou preparado para qualquer momento. Que esta viva esperança possa ser o que nos norteia, o combustível que nos dá força, que nos encoraja, que nos dá ânimo para vivermos, Senhor, como teus filhos nesta terra. No nome de Jesus, Pai,
Nós pedimos a cura sobre os teus filhos, a cura sobre aqueles que estão precisando de cura. Repreende, Senhor, o vírus do Covid-19, o coronavírus. Repreende, Senhor, no lar dos teus filhos, daqueles que buscam a tua face, daqueles que clamam por ti, Senhor. E que o teu nome seja glorificado, que eles possam testemunhar que o Senhor esteve com eles. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, que a tua bênção seja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, ali do Mevoque, que andam conosco. Que o Senhor possa escondê-los em ti, Senhor, guardá-los em ti, preservá-los em ti. Cada irmão que está conosco nessa noite, seja guardado por ti, Senhor, seja escondido por ti. No nome de Jesus é que nós oramos, Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, glória seja dada ao nome do Senhor, bendito seja o Senhor nessa noite, e que nós possamos estar na presença dele em todo o tempo, que eu e você possamos aprender mais da palavra de Deus a cada dia, a cada momento, para vivermos essa viva esperança. Deus te abençoe, que Deus em Cristo te abençoe, te faça prosperar, que Deus em Cristo te dê a paz e te guarde e esconda em Cristo a tua vida. Deus te abençoe. Amém.